E vamos começar com o nosso boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Mais um dia aí, né, para o nosso estudo. E eu gostaria de colocar para vocês a nossa agenda de hoje. A agenda mandei por WhatsApp, mandei a agenda também pelo e-mail, mas ficou assim. Hoje os 10 minutos é do Francisco Maciel, está aí com a gente. Então, a ordem é um pouco alterada quando a gente tem a vibração. Como é que funciona? Então, o Francisco vai fazer a prece, aí depois entra a Sandra para fazer a nossa vibração, e depois o Francisco entra fazendo os 10 minutos. E depois a gente entra com o nosso estudo. Tudo certo, Francisco? Tudo certo, Sandra? Ok? Então, a gente já está gravando, né? A gente vai fechar o microfone aqui para o Francisco abrir e fazer a prece para a gente. Por favor, Francisco. Antes de iniciar a prece, eu vou fazer aqui a leitura da poesia Oração, do livro Parnaso de Além Túmulo. Poesia de José Silvério Horta, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier e sua mediunidade. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, desde o mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, pelos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e dor. Auxilia-nos também, os sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e amor, Criador de todas as coisas, Criador de todas as criaturas que habitam esse universo. A vós dirigimos o pensamento em gratidão. Gratidão por estarmos aqui encarnados nessa terra e podermos conviver com essa crença do Espiritismo, poder nos aperfeiçoar, poder nos reaver nossos erros do passado. Querido Pai, agradecemos muito essas oportunidades, oportunidade da família, oportunidade da saúde, a oportunidade de sentirmos em nossos corações o amor de Jesus. Mestre Jesus, Mestre que disseste, quando um ou mais estivesse reunidos em teu nome, tu lá estarias, pedimos tua presença entre nós, para que possamos estar reunidos com amor e possamos aprender, que possamos vibrar em nome daqueles que pedem auxílio. Querido Jesus, pedimos a tua presença em nossos corações. Graças te damos por toda essa luz, por toda a oportunidade, pelos mentores da Casa André Luiz, que nos proporcionam esse momento. Graças te damos, ó Pai, e damos por iniciados os trabalhos de hoje. Graças a Deus. Eu vou fechar a minha câmera só para que vocês ouçam só a minha voz. Eu vou pôr a música aqui, vocês falam para mim se vocês estão ouvindo. Sim. Então, vamos sentar confortavelmente, né? A proposta desta meditação de hoje é um encontro com Jesus. Agora sente-se confortavelmente. Respire fundo. Feche os olhos e visualize entrando no seu interior,
Visualize Jesus esperando por você. Ele estava lá o tempo todo esperando para que você o visse e o encontrasse. Jesus quis nascer e vir ao mundo frágil e pequeno, como uma criança, para que ele pudéssemos nos aproximar dele, sem medo e com confiança. Ele veio ao mundo para ficar mais perto de nós, mais perto de mim e de você. Então, deixe que ele esteja com você agora, neste momento. Ele não apenas quis estar conosco, ele quis estar em nós. Jesus está em você. Sinta essa presença em seu interior. Respire. Jesus, eu quero estar com você neste momento. Eu abro meu coração para que você possa entrar. Jesus, venha morar em mim. Tudo que ele precisa é que você abra a porta para ele entrar. Ele mesmo nos disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Portanto, estamos aqui, Jesus, abrindo a porta do nosso coração e da nossa alma, para que você possa entrar. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Sinta essa paz entrando agora em seu interior. A paz que Jesus traz até você e que só ele pode te dar. Ele também nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa luz e nosso Redentor. É o caminho que nos leva até o Pai. Caminhe com Jesus agora, em seu interior, em cada espaço dentro de você. Mostre a Ele quem você realmente é, suas angústias, suas lágrimas, seus sonhos, seus planos. Coloque tudo isso nas mãos dele. Sim, entregue tudo a Jesus e diga a ele: Jesus, eu entrego tudo a você. Jesus disse: venha até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso, pois sou manso e humilde de coração. Jesus nos ama e jamais provou e há muito tempo ele provou esse amor. Sinta-se amado, sinta-se em paz. O reino de Deus está dentro de nós. Vamos até Jesus, que está em nosso interior, e sintamos esse amor que só Jesus tem por cada um de nós. Repita comigo em pensamento: Jesus me ama. Jesus me ama. Vendo agora que Jesus está em seu interior, diga em pensamento: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Visualize Jesus nesse momento, ouvindo essa música.
Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Traz um sossego, traz um descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Abre seus olhos e tenha certeza que Jesus está com você e sempre estará. Que assim seja. Coisa linda. Então, pessoal, agradecemos aí a Sandra, né, pela meditação, possamos trazer Jesus para perto de nós e ouvir aqui aquilo que está em São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, e do capítulo 10 do nosso Evangelho, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com os vossos adversários, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. E depois tem uma explicação no número 6. Bom, é interessante pensar aqui nessa questão aqui, a respeito do nossa crença, né? O Espiritismo, ele é uma crença ativa. O que isso significa? Que ela precisa da nossa ação. Então, existem algumas crenças que elas passam a pensar, não, o santo vai me ajudar, ou então tal, vem me fazer qualquer coisa, vai modificar a mim. Na realidade, quem se modifica somos nós. Então, esse reconciliar com os adversários, ele diz o seguinte, explicando um pouco melhor, ele fala que à medida que nós não conseguimos nos reconciliar com esse adversário, nós vamos acabar aprisionados. Esse aprisionado onde que é? Da forma como nós estamos aqui agora, encarnados. Quando nós estamos encarnados, nós estamos aprisionados em nosso corpo. Tá? E nesse momento, muitos dos nossos adversários, eles estão desencarnados. Tá? E a partir dali, a ação deles, eles se torna, eles têm muito mais flexibilidade em suas ações. Então, podemos ver obsessões, possessões, subjugações, nesse sentido aí. Tá? Então, é esse sentido da palavra, a questão de estar aprisionado.
Agora vamos mais um pouco, vamos adiante um pouco nesse pensamento. Agora vejam só, a que ponto chega, nós temos um adversário que esse adversário ele prossiga por uma próxima vida. Não foi um beliscão, né? Não foi um puxão de orelha. Foi alguma coisa muito grave que nós fizemos com alguém para que aquilo prossiga além morte. Né? Então, interessante também pensar o seguinte, nos mecanismos dessas frequências, que nos levam a estar junto com esses espíritos. Então, as frequências de similaridade. Então, quando nós temos os nossos adversários, nossos inimigos, nós acabamos entrando na mesma frequência. Então, essa proximidade que se dá, vem um, rebate, outro e rebate, e cria esse novelo, né, que vai se prolongando pelas existências, significa que nós estamos no mesmo nível deles. E por isso que quando se sai dessa frequência, o adversário ele acaba perdendo essa sintonia. Daí vem as orientações de Jesus, né? Quando bater da sua face direita, entregai a outra face, entregai a esquerda. Quando pedires a tua túnica, dai também tua capa. Querem que faça 1000 passos? Faz 10.000. Qual é o significado disso aí? Quando Jesus ele dá essa arma, essa defesa para nós, ele acaba matando um mosquito com um tiro de canhão. Por quê? Porque ele tira essa sintonia, o que aparentemente parece uma covardia, na realidade ele deixa o inimigo sem ter a conexão conosco. Por quê? Porque nós mudamos a nossa vibração. Tá? Então, voltando mais uma vez, a nossa crença ser ativa, então a nossa ação nesse caso é mudar a frequência. Quando nos oferecerem a questão de fazer o mal, na realidade o perdão, na realidade o entendimento, há exemplos que tem diversos aí, como já foi dito em aulas anteriores, até de Chico Xavier, quando matam a cachorrinha dele, procurar dar o presente que a pessoa que tinha feito aquele mal mais queria, para que mudasse a frequência. Então, essas atitudes, elas que são capazes de modificar. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. Com toda certeza. Não é alguma coisa fácil a pessoa pegar e causar um prejuízo para a gente e a gente procurar fazer o bem. Até porque as nossas existências passadas, o melhor onde nós conseguimos chegar foi agora, nesse momento. Né? Então, se para hoje é difícil, imagina como é que foi 100 anos atrás, como é que foi há 500 anos atrás, como é que foi há 1000 anos atrás, como será que nós estávamos, né? Então, nesse momento, é o momento em que nós temos a lucidez, a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita e a capacidade de nós, pelo menos, meditarmos. Espera aí, eu já não posso fazer isso. Eu tenho que agir diferente. Né? Então, essa ferramenta foi nos dada para que nos dê essa possibilidade. A quem Joana de Anjos, ela fala o seguinte, que o Espiritismo ele foi dado não para aqueles que têm mais capacidade de pensar, é o contrário, foram aqueles que já faliram tantas e tantas vezes, que foi dado uma ferramenta mais forte para que ele consiga caminhar, né? Porque já foi explicado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é como que diz o outro assim, né? Não entendeu? Agora eu vou desenhar para você. Então, a doutrina espírita, ela desenha para a gente isso aí, como nós devemos proceder. Por quê? Porque se nós não continuarmos agindo da mesma forma como nós agimos nas nossas milênios de existência, nós vamos continuar tropeçando nos mesmos equívocos, né? Então, o perdão dos adversários tem esse sentido, em você pegar e se entender que é necessário se desconectar do inimigo, né? E tem histórias de Buda, se eu for entrar aqui, vai passar dos meus 10 minutos, né? Mas interessante é que interessante quando a pessoa nos oferece alguma coisa de mal, a gente só aceita se a gente quiser, tá? Se não nos pertence aquela ofensa, então deixa para lá, deixa passar, seguimos nosso rumo na luz, na paz, procurando ali uma frequência no bem, procurando entender aquela pessoa como uma pessoa que precisa se renovar, pedindo por ela prece, compreensão e seguindo, se desvencilhando disso que ficou para trás. Tá? Muito obrigado pela atenção aí. Obrigado.
Aproveitando para comentar, em primeiro lugar, a vibração da Sandra, que coisa gostosa, Sandra. Dava vontade de nem voltar, né? De ficar ali pertinho de Jesus, sabe? E sabendo, no meu pensamento, eu vi Jesus chegando aqui na nossa sala, né? E sorrindo, né? Sentar conosco e assistir a aula com a gente, né? Então, a sensação muito agradável, muito obrigada, foi muito bom, né? E o Francisco também, né, muito bem lembrado, toda essa questão do perdão, né, do amar os inimigos, né? É muito importante, que é aquela coisa, né? Aquilo que não presta, né? Por exemplo, da história do Buda, né? Não é que a gente ficar guardando, né, gente? Aquele mal-estar dentro da gente, aquela coisa horrível, né? Então, é uma opção até de autoamor, de inteligência, né? A gente deixar para lá, lembrando também que o Emmanuel também, em determinado, em algum lugar aí das falas de Emmanuel, ele fala que a questão de nós sermos espírita, que não é para ele ficar todo se achando, não, porque ele fala, o espiritismo nos foi ofertado para nós nos protegermos de nós mesmos, que nós já erramos tanto, 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 tanto na vida, que por misericórdia divina foi agora para ter mais lucidez, uma consciência melhor em relação das leis da reencarnação, e assim a gente se proteger da gente mesmo, a gente não continuar em erros e erros e erros, né, gente? Então, vamos reconciliar com nossos inimigos, e o nosso pior inimigo, muitas vezes, é a gente mesmo, né? Fazer a paz com a gente mesmo, né? Dentro de casa, que começa, e por aí vamos. Muito bom, os dois. Adorei. Ok, Sandra, muito bom mesmo, muito obrigado, e fica aberto aí para as outras pessoas que tiverem uma ideia para fazer uma vibração, uma música, uma poesia, um relato. É só para criar o clima da gente fazer uma vibração, se a gente puder fazer toda semana. Essa vibração é para esse momento que estamos vivendo, é para os presidiários, né? A gente sempre faz nesse sentido. Então, muito obrigado, Sandra, valeu demais. Francisco, uma beleza, muito bom. Obrigado, meu amigo. Fica firme aí que a lista continua, viu? E para aqueles que não colocaram o seu nome, por favor, vocês estão vendo aí que cada um traz a sua contribuição, e isso é muito importante para nós. Antes da gente seguir com o nosso estudo, eu queria saber se alguém quer comentar alguma coisa. Fique à vontade, tá? É engraçado a gente falar do perdão, né, da gente se perdoar antes de perdoar outra pessoa e tudo mais, mas às vezes não é só a gente, né, não é só a pessoa que você e o outro, entram outras pessoas no meio que parece que às vezes não querem ver esse perdão acontecendo, né. Tem uns 2 anos eu passei por uma situação meio complicada com uma vizinha do Bruno, e desde então a gente não se fala. Depois disso ela foi embora para os Estados Unidos, e aí agora domingo eu estava com a cunhada dela, e aí a cunhada dela falou assim, você tá sabendo, ela vai voltar. Eu falei, legal, que bom, né, que ela tá voltando e tal. É legal porque o pai faleceu, né, recentemente, então eu falei, bom que ela vai voltar, vai fazer companhia para a mãe e tal. Então, mas vai ficar um clima estranho, né? Não, aconteceu, passou, tal, né, já foi, cada um seguiu o seu caminho e tá tudo certo, pra mim não tem problema nenhum. Não sei o quê, e ficou, sabe, instigando ali. Eu falei, gente, tão desnecessário, né, e aí ainda ela falou assim, ela chega na quarta-feira, não sei quem que vai buscar, não sei o que. Eu falei, olha, eu tô sem carro, mas se tiver um carro disponível, eu me coloco aí buscá-la no aeroporto, não tem problema nenhum, gente. Aí ela fez uma cara, eu falei, nossa, como é impressionante, né? Você perdoa, a vida que segue, e os outros ficam instigando ainda a situação, achando estranho, como assim, né? Nossa, muitas vezes não é só as duas pessoas envolvidas, né?
É bem isso mesmo, Ana. Eu sempre penso, quando, em qualquer situação assim, de dissensão com alguma pessoa, eu sempre peço a Deus, do fundo do meu coração, peço com tanta sinceridade, que me dê oportunidade para, sabe, de alguma forma ser útil àquela pessoa, porque assim, e não por orgulho, por vaidade, mas para a gente mesmo, né? Tirar, tipo, você. Se você quiser, eu vou lá buscar. Todo mundo surpreendeu, né? Que bom, dentro de você está resolvida a questão, né? Já passou a régua. É isso, gente. Isso tudo é exercício, gente. É boa vontade. A gente querer fazer questão de se melhorar. Ok. Alguém mais quer colocar alguma coisa aí? Não, eu estou lendo esse livro aqui, Alguém Me Tocou, né? E aqui tem um pedacinho que fala que um repórter fez uma pergunta para o Chico Xavier, né, sobre se ele tinha inimigos, né? E eu achei muito bacana, né, aqui, ó. Certa feita, um repórter perguntou a Chico Xavier se ele tinha inimigos. E o médium respondeu que não, que apenas tinha amigos momentaneamente distantes. Eu achei muito lindo, sabe? Essa resposta dele. Muito linda, me tocou bastante. E eu lembrei agora. Ô, gente, na semana passada, eu não sei quem não estava aqui, eu lembro o Francisco não estava, não sei se tinha mais alguém que não estava, mas a gente falou bastante na semana passada sobre a questão do perdão e da misericórdia, inclusive teve uma aula da dona Carolina de Souza, né? Uma aula muito boa, e a gente conversou sobre isso, mas eu confesso que depois de tudo que a gente falou, que a gente colocou, das questões, das perguntas, eu ainda fiquei como se tivesse uma pendência ou algo não muito claro. E antes da gente começar a nossa aula, eu queria recolocar algumas coisas, a mesma coisa que eu falei, né? Não vou dar uma de Raul Seixas, não, né? Vou dizer o que eu disse anteriormente, não. Vou dizer a mesma coisa que eu disse, mas só para reforçar, ok? Então, nós vamos abrir a apresentação, porque lá a gente começa o nosso processo e eu já falo dessa questão do perdão. Tudo bem? E, de novo, interrompa a hora que quiser e saibam que depois de um tempo a gente para a gente trocar uma ideia aqui, como a gente está fazendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, está todo mundo aí vendo a apresentação? Ficou sem a data aqui, né? Nós estávamos falando dessa tela, nós falamos do fora da lei, falamos do amar a ti mesmo, amor ao próximo, e hoje a gente pretende fechar com amar a Deus e começar a falar da razão, que eu falei com vocês que nós íamos falar da razão e explicar por quê, né? Ok. Então, na semana passada, a gente falou de misericórdia e de perdão, e nós vimos que muitas das vezes as pessoas colocam as duas coisas no mesmo plano. Eu disse que não, que são planos bem diferentes, né? Bem diferentes. E quando a gente olha para a lei maior de Jesus, nós precisamos compreender onde se encaixaria aqui o perdão e onde se encaixaria a misericórdia. Então, para ficar muito claro, o perdão se encaixa no amar a si mesmo. E a misericórdia se encaixa no amar ao próximo e sobe até um pouco mais no nível, né? Se vamos dizer que o amar ao próximo é uma coisa bastante ampla, né? De vários níveis, vamos falar assim. E o perdão é aquilo que a gente faz a gente mesmo. O perdão é uma liberação. O perdão é você quebrar uma algema que te prende por alguma situação que aconteceu e você fica ali magoado, chateado, com raiva, e aí pode chegar a níveis muito extremos, que é muito comum em reuniões mediúnicas, que é a vingança, que é o ódio, aí a coisa vai, né? E a gente que trabalha no meio espírita, principalmente na área mediúnica há muito tempo, hoje não, já temos 3 anos que eu saí dessa área, mas até então você percebe que uma grande maioria dos problemas em reuniões mediúnicas são relacionados à vingança, à mágoa e a ódio até, né? E quando é ódio, a coisa se prolonga por décadas e às vezes até muito mais do que isso. Então, o perdão é o quê? O perdão é você quebrar uma algema que você mesmo coloca em você. Você se algema, você fecha a sua mente, fecha a sua visão, você não enxerga nada a não ser aquilo. Aquela situação de prisão que você se encontra, de raiva, de ódio. Então, o perdão, ele tem essa capacidade.
Só que não é a criatura pensar, perdoo. Não é isso. Aí eu esqueço. Também não esquece. A gente não esquece das coisas que acontecem com a gente. E coisas que nos marcam não são esquecidas. Elas ficam guardadas, né? Ficam ali registradas. Mas a questão do perdão é diferente. A questão do perdão, como nós falamos, é preciso ficar isso muito claro. É um despertar da criatura. Não é o ato de perdoar. Porque o ato de perdoar é muito simples. Você pode simplesmente dizer, não, eu te perdoo sim. Mas é o ato de perdoar. Mas o perdão não é um ato. O perdão é algo muito maior. O perdão é uma transformação do ser. Quando ele perdoa, ele tem que se libertar, né? Não do esquecimento, não se trata. Mas mesmo que ele lembre, aquilo não o magoa, não o traz raiva, não o traz desprezo, não o traz ódio, né? Não o traz nenhum sentimento ruim. E aquela lembrança acaba por desaparecer, porque a nossa mente tem essa capacidade de, em geral, trazer para o nosso consciente, dessa vida e das vidas anteriores, aquilo que é relevante. Então, quando você se transforma, isso causa o auto-perdão, ou o perdão em si, ou não ficar mais aprisionado a alguém, ou alguma situação, ou alguma coisa, então, esse é o ponto do amar a si mesmo. Tá? Então, o perdão está relacionado a amor a si mesmo. A misericórdia já é uma coisa diferente, é um outro nível, né? É o amor ao próximo. Se nós pudéssemos colocar nesse quadro que nós já mostramos aqui, acho que eu não mostrei, mostrei para vocês aqui, várias vezes, né? Quando você olha esse quadro, vocês vão lembrar que a gente chama muito de andar de cima e andar de baixo, nós vamos dizer que o perdão, ele está muito relacionado ao andar de baixo, por quê? Porque ele está relacionado à emoção, à raiva, à mágoa, a ódio, à tristeza, a desejo de vingança. Tudo isso está relacionado à prática do não perdão, que está no andar de baixo. É a mente das emoções. Tá? E quando você faz quebrar essa corrente, esse perdão ainda é do andar de baixo, porque ele existe no andar de baixo para quebrar uma corrente de você estar fixado nas coisas materiais, nas coisas mais grosseiras. A misericórdia é uma coisa diferente. Ele vai para o andar de cima. Por que vai para o andar de cima? Porque a misericórdia independe de você ter uma relação com as pessoas. Não importa. Misericórdia é, como eu falei, córdia e miséria, né? Córdia de coração e miséria de tristeza, de problemas com as pessoas, de dificuldade que as pessoas têm. Então, eu tenho misericórdia para qualquer um. Para o meu familiar, mas eu posso ter misericórdia com alguém que está lá na África, alguém que está passando fome na rua, que eu nem conheço, nunca vi, mas eu tenho misericórdia, eu tenho piedade. Então, isso é muito importante, eu não queria deixar de reforçar isso, para a gente não ter dúvida. E, de novo, se ficar alguma dúvida nisso, vocês falem e a gente para e a gente conversa, ok? Isso é só uma introdução que eu queria fazer antes da gente entrar no nosso material da aula de hoje. Alguma dúvida podem colocar aí, tá? Isso tudo aqui a gente já viu, então nós vamos passar para frente, ok? Vocês devem lembrar que eu disse para vocês que para você mover do andar de baixo para o andar de cima, ou em outras palavras, melhor, para você deixar que as coisas do andar de cima, as coisas da espiritualidade, as coisas que são importantes para nós, que é a nossa verdadeira vida, que é o andar de cima, tudo que está no andar de baixo, gente, são ferramentas, são corpos, instrumentos. Tá? Então, pensa assim, o andar de baixo, ele é uma coisa temporal, tá? É uma coisa finita. É uma coisa que termina em uma vida ou termina em várias vidas. Se você está falando de corpo físico, termina em uma vida. Se você está falando de corpo astral ou perispírito, termina em várias vidas. Ele vai se modificar, né? E um dia vai desaparecer, da maneira como a gente conhece. O andar de cima é o andar atemporal. O que é o andar atemporal? É aquele que perdura. Então, na verdade, se você olhar dessa forma, tudo que está no andar de baixo é finito e temporal. Então, eles são instrumentos. E o andar de cima é o que é. É você, de fato. Né? É você, de fato, não é o eu. Vamos falar, um eu profundo é a sua essência, é a sua alma, é o seu espírito. Né? O nome, a gente vai colocando os nomes, mas para entender.
Dessa forma, é muito importante compreender que a razão, ela faz um caminho para te tirar do andar de baixo. E aí nós vamos entender por que ela faz isso e por que nós temos que falar da razão, tá? Então, vocês vão ver aí, nesse slide, deixa eu ver se está pegando aqui. Não. Nesse slide, vocês vão ver que tem aí hábitos, fantasia e desejos, e tem esse traço, que eu não sei porque está faltando a palavra aqui, que talvez eu não colori ela direito, que vai até em cima. Quem faz o processo de ir e voltar, ou seja, o elevador, né, que te dá o empuxo. Então, pensa no elevador quando ele sobe, ele precisa de uma força, né? Ele precisa de uma força que o leva. Qual é a força que consegue te levar ao andar de cima, respirar lá e fazer com que as coisas lá de cima comecem a descer? A razão, tá? Então, por isso é importante a gente falar um pouco da razão hoje, ok? Antes da gente entrar em razão, nós vamos falar muito rapidamente do amar a Deus. Porque amar a Deus é algo tão transcendente, mas tão transcendente, que o próprio Jesus, o próprio Evangelho, ele nos fala que você ama a Deus quando você ama o seu próximo. Né? Quando você ama o seu próximo. Isso por quê? Porque, na verdade, funciona assim mesmo. Quando você considera próximo tudo, você considera próximo os seres que vivem nesse mundo, junto com você, na humanidade, mas você pode considerar como próximo a natureza, os animais, todos os seres, tudo que existe na vida. Tanto é, como exemplo, que espíritos evoluídos vieram e nos deram demonstração do amor à natureza, do amor aos animais. Então, coloca esse amar ao próximo subindo numa escala, e nesse subindo da escala, você abre o leque para amar o próximo, amar a natureza, amar os animais, amar tudo. Amar a vida, né? Amar a vida como um todo. Isso você vai se aproximando de Deus. Mas todo o processo passa por você amar a si e ao próximo. Agora, o amar a Deus, de fato, independente do amar a si e ao próximo, porque isso tem que acontecer primeiro, é algo muito transcendente. É algo muito transcendente. Porque quando você fala a palavra amor e amar, a gente tem muita dificuldade de entender isso, mas a gente pode entender assim. Quando você ama alguém, vamos trazer a coisa bem para o nosso nível. Esse alguém é quem você quer estar perto, é quem você quer fazer o bem, é quem você fica feliz de estar junto dessa pessoa, e vai uma lista de coisas. E você sente, realmente, eu amo essa pessoa, no nível de amor que a gente conhece, que é o amor do andar de baixo, mas é uma densificação do amor. Então, quando você fala amar a Deus e sentir esse amor pulsando em você, tá? Significa que você está próximo de Deus. Estar próximo de Deus, você tem que subir uma escada. Tem que subir uma escada. Mas Deus está em tudo, Deus está aqui. Não, ok. Essa maneira está correto. Mas amar a Deus, estar próximo de Deus, como Jesus estava próximo de Deus, assim como Paulo de Tarso estava próximo de Jesus, assim como Francisco de Assis estava próximo de Jesus e Jesus próximo de Deus, dessa forma, como Jesus falava, eu e o Pai somos um, e ele falava diretamente com Deus, nesse nível, o amar a Deus é extremamente transcendente para nós. É muito transcendente, tá? Então, a gente não tem muito o que dizer sobre isso, a não ser que todas as etapas de evolução, não todas as etapas, mas todas as etapas de evolução foram vencidas. Você tem uma compreensão total da sua relação com Deus, né? O ego já era, né? De um amor universal, o eu e o ego, ele praticamente desaparece, né? Então você se torna um ser totalmente incorporado à divindade. Nós não perdemos a nossa individualidade como um ser, como um espírito. Mas você não tem personalidade. A personalidade não existe, você não precisa dela. Né? É como se Deus falasse por você, todo momento. Então, vamos pensar num exemplo melhor que nós temos aqui para compreender um pouquinho isso. Jesus. Jesus. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando a gente é pai de criança pequena, ou depois quando nós somos avós, né? Eu percebo isso, eu já vi isso
já flagrei muitas vezes isso e isso fica na minha cabeça pensando, falando, que coisa incrível, né? A criança de 2 anos, 3, aos 4 já nem tanto, mas 2 e 3 anos, em geral, a criança trata ela na terceira pessoa. Ela costuma falar dela como se fosse algo diferente dela mesma. Então, por exemplo, a minha neta, agora ela já não faz muito isso, eu não percebo mais, mas ela até 1 ano atrás, ela se chama Mila. Muitas das vezes ela falava a Mila. Isso é comum em muitas crianças. Ele relaciona a diferença entre ele sente que ele é alguma coisa, mas a Mila não, a Mila é algo que incorporou. É aquela situação de confusão do ser que sabe que é alguma coisa, mas de repente ele está ali, é a Mila. Isso, se vocês prestam atenção em crianças de 3, 2 anos, vocês vão perceber. E aí nós vamos relacionar isso com Jesus. E vocês vão lembrar que em muitas situações, porque tem Jesus e tem o Cristo. A gente fala Jesus, Cristo, mas Jesus é uma coisa e o Cristo é outra e é a mesma coisa ao mesmo tempo. Vamos entender essa confusão. Vocês vão lembrar que em muitas passagens do Evangelho, Jesus fala dessa forma. O Filho do Homem. Vocês já devem ter ouvido isso. O Filho do Homem, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Jesus é a personalidade, né, que se formou como filho de alguém físico, filho do homem, né, filho do homem, ou seja, filho da matéria, filho da concepção de Maria e José, ou seja, o filho do homem é um ser, uma personalidade formada para cumprir uma missão onde o espírito crístico, ou Cristo, encarnou, não reencarnou, encarnou, né? Então, quando você olha isso, você fala, nossa, então Jesus tinha uma ligação, como ele falava, direto com Deus. E ele tinha plena consciência, tanto tinha que ele se relaciona, que ele falava dele, Jesus, como uma criança fala, de 2, 3 anos. A criança de 2, 3 anos, ela fica um pouco confusa, porque ela fala, esse é uma coisa, essa é outra. Eu sou uma coisa. A Mila... Não, mas eu sou a Mila, mas ele ainda escorrega, a criança ainda escorrega e coloca na terceira pessoa, né? Ela, não sou eu sou uma coisa, ela é outra. Mas Jesus tinha plena... Estou, né, Mila? Mas ela não falaria isso, porque isso é muito avançado. Mas, assim, Jesus tinha plena consciência disso e deixava essa marca muito interessante. E a gente consegue, estudando, entender bem o aspecto Jesus e o aspecto crístico. E o mais bonito, que mesmo encarnando, precisando de um corpo, precisando se relacionar com uma comunidade de filhos, com tudo isso, e criar uma personalidade. Por que ele tinha que criar uma personalidade? Porque ele tinha que se relacionar. Ele tinha que relacionar. Ele tinha que usar a palavra, coisa que provavelmente ele já não usava muito mais. Ele tinha que ter um corpo, coisa que ele já não tinha, provavelmente, muito mais. Então, olha quanta coisa ele teve que criar para ele vir a esse mundo e se relacionar. Mas ele não perdia, diferente de nós, que esquece do passado, ele não tinha isso. Para ele não tinha passado, né? Para ele era tudo um agora. E ele sabia que ele era. Ele sabia que ele era o Cristo, aquele Espírito puro que falava diretamente com Deus. Esse é o amar a Deus. É quando o ser compreende e sente Deus trabalhando por ele. E é isso que Deus fazia diretamente com Jesus. Então, se nós quisermos entender exatamente esse amar a Deus, pense em Jesus. Mas não vamos ficar tristes nem frustrados, porque o próprio Jesus nos disse, vós podereis fazer o que eu faço e mais ainda. Tá? Então, é só para a gente fechar essa tabela. Alguma dúvida, alguma coisa a falar antes da gente siga por a razão? Eu só comentei que o Francisco queria falar, que não tinha levantado a mão. Tá ok? Então, vamos lá. Bom, um dia desse, como fala aqui a juventude, né? Eu buguei aqui, fazendo minhas preces matinais. Eu estava fazendo minhas preces, conversando com Jesus, com Deus. Aí, naquele momento, eu senti uma necessidade que eu agradeço muito, né? A Deus eu agradeço muito, porque eu pensei assim, pô, vou parar de pedir, né? Vou começar a agradecer. Comecei a agradecer, mas aí chegou um momento, assim, na minha vida, que comecei a pensar assim, poxa, mas eu sempre agradeço, eu queria um carinho a mais a Deus, né? Aí fiquei naquilo ali, só que eu buguei, como fala a juventude, né? Eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer um carinho para Deus?
Aí fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí eu cheguei no quartel naquele dia, lá conversando com uma amiga minha, também é espírita. Aí ela falou assim, Marcial, mas não, essa questão de você querer agradecer a Deus, isso aí é alguma coisa que é nossa, porque nós humanos entramos nessa questão de reciprocidade. Se eu recebo, então eu te dou. Mas Deus, ele está muito além disso, ele não precisa de nada. Ele tem tudo, é ele que faz tudo, tá tudo. O amor, a expressão do amor sublime é Deus. Então, se você quer expressar o teu amor a Deus, é o que Jesus falou, faz ao teu próximo. Aí eu voltei de novo, aí eu desbuguei, né? Aí eu falei assim, não, tá verdade, ela tá, é certo isso aí. Né? Então, só para tentar expressar essa questão aí, né, de relacionamento com Deus, porque essa questão do amor, né, amor a Deus. O amor a Deus, ela entra numa complexidade que ela acaba entrando nossa cabeça, ela entra um pouquinho em parafuso quando chega nesse ponto, né, porque como expressar a esse ser que, na realidade, ele tem tudo, né, e ele toma aquela atitude que hoje, talvez aqui na nossa encarnação, a maior expressão que você pode ter disso aí seja talvez o amor de mãe, que passa ali a noite inteira acordada, com o neném ali, mas o neném conseguiu dormir, não tem problema, que bom, ele dormiu bem, e a mãe acordada, com os olhos tudo vermelho, mas ele está bem, né? Então ela dá sem esperar nada em troca, mesmo ela estando passando por situações ali que deixem ela situações físicas debilitadas, mas mesmo assim o intuito dela é querer ver o filho bem. Então ela dá sem esperar nada em troca. E é isso. Obrigado. Alguém mais aí? Então, pegando a dica aí do Francisco, né, que é isso. Se a gente quer, de alguma forma, né, externar a nossa gratidão a Deus, nem precisa ficar falando obrigado, meu Deus, gratidão, gratidão, que a gente fala muito, né? Vamos fazer, né, ter ação. O nosso vizinho, na rua, né? Ser uma pessoa, fazer questão de ser uma pessoa melhor, fazer até por nós mesmos, né? Fazer por nós mesmos, nós estamos também fazendo algo por alguém, né? Por um ser humano, para ser melhor. Vamos dar só mais uma explicadinha bem rápida aqui, para ficar uma coisa bem clara mesmo. Eu sei que todo mundo entendeu. Quando você fala de amor a si e a próximo a Deus, o amor a si e ao próximo, a gente tem uma certa compreensão, porque Jesus deu essa colher de chá para nós. Mas, quando você fala de amor, deixa eu pegar aqui. Quando você fala de amor, você está falando o seguinte: amor a mim. Amor a mim não é amor ao andar de baixo. Porque você não é o andar de baixo. Isso precisa ficar muito claro. Amor a você. Quem é você? Você é o seu corpo físico? Você é o princípio vital? Você é o perispírito? Você é a mente dos desejos e das emoções? Não. Isso tudo são instrumentos. Você fala, não, mas eu sou o que eu me emociono. Claro, porque isso faz parte do nosso nível evolutivo. Mas quando a gente fala amar a você, nós estamos falando de amar aquilo que é a sua essência. Nós estamos falando da consciência, da mente pura, do espírito. E amar a isto necessita que você comece a alimentar isto que está no andar de cima com alguma coisa. Porque o que está no andar de cima necessita viver, necessita se alimentar, né? Necessita evoluir. É para isso que ele existe. Então, quando a gente olha aqui, o amar a si vem com o conhecimento, vem com a razão, o senso crítico, discernimento. Opa! Isso tudo são coisas importantes que vão te levar para o andar de cima. Então, você está se amando. Não, mas não é. Amar a mim é cuidar do meu corpo, ok, a nível de saúde. Mas cuidar do meu corpo com muita vaidade, aquelas coisas extravagantes, como diz os hedonistas, né? O que interessa na vida são os prazeres, né? Então, a verdadeira função de viver é ter prazer, os desejos serem satisfeitos. Não, você não está amando a si.
você está amando o andar de baixo. E isso é uma opção, por isso a gente fala da escolha. Isso é uma escolha. E, normalmente, a nossa escolha fica no andar de baixo. Normalmente, a nossa escolha fica no andar de baixo. Por enquanto, haverá um dia que nós vamos continuar tendo um corpo, tendo andar de baixo, tudo isso, mas vamos optar por amar mais o andar de cima, cuidando do andar de baixo, porque eles são instrumentos. Isso é importante entender. Quando a gente começa a amar o próximo, olha só, quando a gente começa a amar o próximo, a gente sobe para o andar de cima, porque para amar o próximo você tem que ter conquistado virtudes. Virtudes. As virtudes não são do andar de baixo. Do andar de baixo você tem vícios. Você tem vícios. Então, as virtudes estão no andar de cima, mais na mente pura, no espírito, na inteligência, na sabedoria. Então, quando você ama o próximo, você está conquistando coisas do andar de cima, das virtudes, né? Das virtudes. E aí você chega no nível extremamente evoluído de um ser humano. E amar a Deus, aí sai daqui. Aí é diferente, não está aqui. Esse é que eu quis dizer. O amar a Deus no sentido, né, de que você ama o próximo e a si mesmo, você está amando a Deus, você está cumprindo aquilo que é o seu planejado por Deus, pela justiça divina, pela bondade divina, para o seu nível evolutivo. Mas não se iluda, seu nível evolutivo não chega só no amor ao próximo. Ele vai muito além. Ele vai muito além. Ele vai amar a Deus junto a Deus. E aí é Jesus que vive, né, junto a Deus, cumprindo os desígnios divinos, e ele é o quê? Um instrumento. Quando você for um instrumento da divindade, não aqui na nossa vida, né, que a gente pode ser instrumento da espiritualidade, fazer o bem, não é isso. Você vai amar a Deus, estar junto de Deus, mas vai continuar amando ao próximo. Vai continuar amando ao próximo, porque aí isso é um entendimento que a gente vai fazer mais na frente, quando a gente falar um pouco lá do Evangelho das Bem-aventuranças, né? Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Alguma coisa a mais, gente, para a gente falar, para a gente partir para frente? Ficou mais claro? Tá mais confuso? Não está entendendo bem? Não está muito... Deixa eu explicar uma coisa. A gente tem que pensar... Deixa eu sair daqui um minutinho, só um minuto. Acho que chegou alguém aqui, chegou. A gente tem que pensar o seguinte. Nós somos espíritas, e isso tem uma coisa muito boa no espiritismo, que é o processo de evolução. Você não conquista quase nada numa vida só. Porque, como o Francisco falou, o espiritismo é uma religião ativa. O que é uma religião ativa? É uma religião que não acredita em milagre, é uma religião que não acredita na graça, né? Ou seja, de você receber gratuitamente alguma bondade divina, ou a misericórdia divina, ou amor divino, no sentido de que ele já fez tudo tão perfeito que ele não precisa mudar nada. As coisas seguem um curso, e no curso que elas seguem, você vai chegar onde tem que chegar. E todos vão chegar. Então, esse processo de ser ativo, de ser atuante, a religião espírita mostra isso de uma forma muito interessante. Não é só a religião espírita que mostra isso. O budismo mostra, o hinduísmo, mas com maneiras diferentes. Então, nesse processo de ativo e de trabalho, e de jornada, e de evolução, nós vamos compreender no nosso estudo, devagar, algumas coisas, que todo o processo que Jesus nos trouxe no Evangelho é um mapa. Ele desenhou um mapa. Ali tem vários lugares que tem localizações desse mapa. Como é que você chega aqui? Como é que você chega aqui? Como é que você chega? E quando você chegar lá perto de Deus, como Jesus, o que mais acontece? Ele fala, acontece mais isso, mais isso, mais isso. E depois mais isso, mais isso. Está tudo ali. Gente, é um conhecimento atemporal. Essa palavra, vocês têm que guardar isso. Atemporal significa eterno. Não tem temporalidade. Não é uma vida, não é duas, não é três. Ninguém consegue mensurar o quanto tempo um ser, um espírito, leva encarnando e reencarnando para entrar num processo de evolução tal que chegue junto a espíritos próximos de Cristo. Vamos explodir a nossa cabeça um pouquinho aqui agora? Vamos lá dar uma explodida aqui para a gente ver o tamanho desse negócio, tá?
Quem é o Cristo? Né? Quem é o Cristo? O Cristo é, para nós, o governador espiritual do planeta Terra. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, 4 bilhões e meio de anos atrás, nós éramos o quê? Não éramos nada. Tinha os minerais aqui na Terra, que ia se transformar, aí vem os vegetais, vem os animais racionais, e um dia aparece a gente aqui, ontem, né, vamos falar assim, durante 4 bilhões e, vamos falar assim, 4 bilhões e 400, né, ou 4 bilhões e 100, não tínhamos seres humanos aqui. Tinha os australopitecos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, era 4 bilhões e 500 milhões. Não, então, é muito mais do que isso. Então, é um negócio absurdo. Mas, lá atrás, o Cristo já era o Cristo. Né? Ah, então ele foi criado diferente por Deus. Não! Ele não é desse planeta, gente. É óbvio. Ele participou do processo de construção desse planeta. Ele foi o responsável, direto por Deus, para o processo de construção, manutenção e guia desse planeta. Então, esse é o Cristo, que não é só do planeta Terra, tem outras responsabilidades em outros planetas. Mas pensa, ele é o Cristo que fez isso. Dá para entender essa grandeza? Dá para a gente imaginar o tamanho que é esse espírito? Agora vamos explodir a cabeça? Tá bom. Então, imagina que o Cristo é o responsável por esse planeta Terra, e talvez mais um, mais dois ou mais três, não sei. Mas tem um responsável pelo sistema solar. Se você pensar em termos de hierarquia, provavelmente um espírito na hierarquia acima do Cristo. Sistema solar. Mas o sistema solar se junta a vários outros sistemas solares, que formam um grupo de sistemas solares. Tem um Cristo responsável por esse grupo todo. E nesse grupo todo tem vários Cristos responsáveis por planeta, por sóis, por o que for, por estrelas. Mas esses vários sistemas solares que se juntam, eles se juntam em uma quantidade enorme e formam uma galáxia. Mas tem um Cristo responsável por uma galáxia. Vai explodir na cabeça. Nem começamos. Mas uma galáxia forma um grupo de galáxias. Tem um Cristo responsável por esse grupo de galáxias, que é um pouco maior que esse Cristo da galáxia, que é um pouco maior desse Cristo dos vários sóis, que é um pouco maior que o... E aí vai. Esse grupo de galáxia forma um grupo maior de galáxia, que é chamado de Laniakeia. São milhões de galáxias. Tem um Cristo responsável por isso. Estou dando o nome de Cristo, tá? Só para a gente entender a história. E esse Laniakeia é um pingo no oceano no universo. É grande. Então, como é que fica? Para a gente entender a história. E mais, se o universo é eterno e Deus criou desde sempre, tem mais espíritos puros ou mais espíritos atrasados como nós? O que vocês acham? Mais espíritos puros, muito mais. Espíritos atrasados como nós, atrasados, desculpe a palavra, não é no pejorativo, tá, gente? É de nível mais inferior, materializado, é uma minoria. A maioria são espíritos que já alcançaram. Imagina a quantidade de criação que tem. É um negócio isso é para explodir a cabeça. Se você parar para pensar, porque você ainda tem que entender o seguinte, o que é que constrói esse pensamento é a razão. E eu disse na aula passada que a razão é muito limitada. A razão é muito limitada e nós não usamos nem um pedacinho da razão ainda. Olha o nosso nível. Então, nós vamos falar um pouco de razão hoje, tá? Porque é importante. Porque se nós não usamos a razão ainda, e a gente precisa dela, é fundamental, ela é uma das ferramentas mais importantes da nossa vida na parte de instrumentalização para o espírito se manifestar, então o que nós precisamos é compreender o que eu faço para usar essa razão, essa tal dessa razão, né? Então, vamos voltar aqui para a apresentação, mas, de novo, gente, interrompam, dúvida, pergunta, não se preocupe, ok? Vamos só um pouquinho aqui na razão, que eu já vi que a hora já acelerou aqui. Eita.
Vamos lá. Ok. Razão. Razão é a capacidade da mente humana, e não é só uma... A mente tem muitas outras capacidades, tá? Mas aqui está falando, razão é uma capacidade da mente humana, aqui faltou uma, que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Então, isso é importante entender. Então, a razão é uma capacidade, é uma potência que nos permite chegar a conclusões de acordo com suposições e premissas. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais, por isso razão, propõem razões ou explicações, a palavra razão aqui duplicou, né? Mas é isso mesmo, ou explicações para causa e efeito. A razão é particularmente associada à natureza humana, ao que é único e definidor do ser humano. Então, quando a gente diz os seres racionais, a gente separa o ser humano de todos os outros reinos, né? Mas o que é importante entender é que ele fala que a razão permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Gente, o que ele está dizendo aqui é que nós temos todos uma razão, uma capacidade, chama a razão de uma capacidade. Para que serve? Para você chegar a conclusões. E por que você quer chegar a conclusões? Por que você quer chegar a explicações na vida? Por que você quer isso? Porque você precisa escolher. Lembra do escolher que nós falamos? Porque você precisa escolher. Você é um ser destinado a quê? À perfeição. Um ser destinado à perfeição precisa saber escolher. Esse é o principal motivo da vida do ser humano nesse mundo. Saber escolher. Escolhendo, você define o seu caminho, define a sua rota. Esse é o propósito da vida. Você vai escolher errado, vai escolher certo, não importa, mas você tem que escolher. E você, quando escolher, tente basear a sua escolha em alguma coisa. Porque se você não basear em alguma coisa, você vai escolher à torta e à direita e vai dar cabeçada e vai sofrer muito na vida. E ele já dá o recado aqui. Baseie-se em premissas, baseie em explicações, porque se você não faz isso, se você não usa o discernimento, se você não usa o senso crítico, você não está usando a potência, a capacidade que a razão tem para te trazer crescimento espiritual. Isso é muito importante. Eu vou ler mais 2 textos e a gente vai dar uma olhada. Para Platão, a razão é aquilo que fundamenta o mundo, mas que só existe através da capacidade da mente humana. Já falamos, né? Para ele, como todo filósofo, a razão é o meio, o caminho para a verdade. É o meio, o caminho para a verdade. Lembra disso aqui, para Platão. E lembra do que eu falei aqui para vocês. Né? Ó, lembra que eu falei do elevador? A razão é o elevador que te conduz para cima e traz informações para baixo. Ele abre o caminho. Não é ela exatamente que traz, mas ela abre o caminho. Então, ela é o caminho para o andar de cima, para a verdadeira realidade. Que o Platão acreditava que o plano das ideias era o mundo espiritual. Ele não usava a palavra espiritual, mas era o verdadeiro mundo. E a gente acaba de constatar isso através do espiritismo e da filosofia. O mundo que sentimos é somente uma cópia apagada do mundo das ideias. Esse é de Platão. Pois as ideias são únicas e imutáveis, e as coisas do mundo sensível estão constantemente mudando. Isso é claro, isso é óbvio, né? As coisas do mundo são as coisas materiais que estão em constante mudança. As coisas do mundo espiritual são as coisas eternas, aquelas que são duráveis, né? Esse pensamento aparece no livro República e é conhecido como o mito da caverna, que a gente já falou aqui sobre isso, e a gente vai falar muito lá na frente, tá? Então, o que ele está dizendo... Para que a gente conheça a realidade inteligível, é através da razão, pois nossos sentidos podem nos enganar. Aí, nós temos na doutrina espírita 2 questões, e ele fala sobre a razão. E ele diz assim, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia.
O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana, mas são coisas completamente diferentes. E ele ainda fala, por que a razão nem sempre é um guia infalível? Ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. Então, o que ele está dizendo para nós aqui, os espíritos ao Kardec? Que a razão é uma potência, uma capacidade que precisa ser educada. E é por isso que a gente fala que nós não usamos a nossa razão o mínimo, nós usamos o mínimo. Nós somos que guiados pela vida, somos como que se estivesse descendo uma ladeira, um empurra daqui, um empurra dali. Raramente as pessoas param para refletir, para usar a razão com senso crítico e discernimento sobre as escolhas que fazem na vida. E por isso a nossa vida é sempre cheia de arrependimento, é sempre cheia de e se? E se? E se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse feito diferente? E se eu fizesse assim? E se... Por quê? Porque nós vamos tomando decisões, nós vamos fazendo escolhas, muitas das vezes equivocadas, porque não medimos, não compreendemos a nossa potência, que é a razão. Rapidamente, o Immanuel Kant é um filósofo que eu diria assim, talvez um dos maiores da modernidade, né? Não é fácil, eu já estudei um pouco de Immanuel Kant na filosofia, tem algumas coisas dele que eu gosto, eu tenho 2 livros dele sobre razão aqui em casa, que eu já li várias vezes, não entendi quase nada, mas tem algumas coisas que a gente entende, e vocês vão sempre, quando falar de Immanuel Kant e razão, vocês vão ver sempre isso aqui, imperativo hipotético e imperativo categórico. Então, o Kant dizia o seguinte, que a razão ela tem que ser movida por um motor, ou seja, a potência, a capacidade da razão, para ela se mover, para ela entrar em ação, ela precisa de um motor, ela precisa de motivação. E ele fala que a motivação de todos os seres humanos para mover a razão, elas são de 2 tipos. Então, pensa assim, 2 tipos. Ele chama de imperativo hipotético e imperativo categórico. Imperativo hipotético a razão é movida pelas inclinações, emoções, desejos, interesse pessoal. Isso é a razão do mundo quaternário do andar de baixo. Tá? Então, a nossa razão está parada, ela não subiu o elevador, ela está travada e a gente usa a nossa razão para decidir, para escolher coisas que nos interessam, que interessam aos nossos desejos, às nossas inclinações, emoções, ao nosso interesse pessoal, às coisas materiais, aos prazeres físicos, das coisas materiais que nos proporciona. Essa é a nossa fotografia. É o imperativo hipotético. Mas o Immanuel Kant fala, essa razão não é a razão. A razão verdadeira é do imperativo categórico, ou seja, que é movido pelo dever moral e interesse coletivo universal. Então, se a gente lê isso aqui com mais detalhe lá no Google, depois vocês podem ir procurar. Imperativo hipotético, ele vai descrever um pouco mais, mas não é a nossa razão entender muito isso aqui, a não ser entender o seguinte, que a razão que sobe ao andar de cima, que a razão que faz esse sistema de elevador de ir acima e trazer informação, ela sempre vai ser movido pelo imperativo categórico, esse nome não interessa, vai ser movido pelo dever, pela moral. E não é moral conforme muita filosofia traduz hoje em dia, né? A moral depende do tempo, da cultura. Não é disso que nós estamos falando. Essa moral que nós estamos falando é a moral atemporal. É a moral do Cristo, é a moral do Evangelho, é a moral do Espírito, que independe de tempo, cultura e povo, raça, qualquer coisa. É moral. E é movido pelo dever. Quando o ser faz isso, a sua razão está deslocando do andar de baixo e indo para o andar de cima. Tá? E tem um pensador, que é o Romain Rolland, que ele diz, a razão é um sol impiedoso. O que significa que a razão é um sol impiedoso? O sol é uma estrela que brilha. Então, ele diz assim, a razão de verdade, ela é como se fosse um grande sol, uma grande luz sobre a nossa vida. E ela é impiedosa porque ela não perdoa. Quando você toma decisão baseada numa razão que é do andar de baixo, você sempre vai fazer escolhas equivocadas e você vai sempre sofrer, porque ela vai ser impiedosa. Você não vai escapar
da sua necessidade de aprender, de se transformar. Então, isso que nós queríamos trazer, porque você vai olhar aqui, deixa eu ver aqui, você vai olhar aqui que no andar de baixo o que você tem? Hábitos, fantasia, desejo, emoções, né? Os prazeres físicos e a razão analítica, que ela é muito importante. Mas se você quer subir para o andar de cima, você vai usar a razão baseada no dever, na moral, e depois de muito, muito evoluir, aí a razão vai sendo substituída pela intuição. Mas isso é outra história, tá? O que interessa para nós aqui é entender essa questão da razão, porque esse assunto que vocês estão vendo aqui agora é uma introdução para o nosso trabalho no segundo semestre e, na verdade, no último trimestre do segundo semestre. Faz sentido isso? Ou no quarto trimestre do ano. Nos últimos 3 meses de aula, nós vamos trabalhar muito com isso aqui. Muito bem. Aqui não. Tá. Depois aqui a gente pode falar um pouco. Aqui. Nós estamos aqui com o nosso tempo. Ok. Tem alguns assuntos que não são muito simples, às vezes é um pouco... Mas é por isso que nós estamos aqui, para falar uma vez, falar 2, falar 3, né? A gente vai pesquisando, e vocês, com certeza, têm uma compreensão, vocês colocam a ideia de vocês, tem uma dúvida, fala, porque isso é que enriquece a nossa atividade. Ah, Ruela, mas por que a gente está falando de razão? O que interessa isso aqui, né? O que se importa? Então, a gente tem que compreender. Nós nos tornamos seres racionais lá na mitologia bíblica, no Jardim do Éden, quando nós comemos a maçã. A maçã é sair do paraíso, né? E vocês lembram bem que fala assim, vocês agora vão ganhar o pão de cada dia com o suor do corpo de vocês. Né? Com outras palavras, o que significa isso? Claro, é a razão. Vocês deixaram a irracionalidade, agora cuide da vida de vocês, é a responsabilidade de vocês, vocês não vão ser movidos só por instinto, ou não vão ser movidos simplesmente pelo padrão de instintivo de vocês. Agora vocês têm a razão, cuide dela. Então a razão é uma ferramenta para fazer escolhas, e para fazer escolha tem algo que vem antes de escolher. Né? Não podemos escolher na vida coisas que não tivermos usado a razão, o senso crítico e o discernimento. Tá? E escolhas, você pode até falar, mas na minha vida tem poucas escolhas importantes, eu faço... Não é assim. Depende da vida que nós estamos fazendo e construindo. Nesta vida, na outra, e as coisas vão se apertando na medida que você estuda e que você aprende. Na medida que nós estamos aqui nessa aula aprendendo coisas, a vida vai exigir um pouco mais de nós. Isso faz todo sentido. Imagina que você vai para uma escola, quanto mais você aprende, eles exigem um pouco mais. Você aprende a fazer continhas, depois aprende equação, depois aprende uma equação mais complicada e vai apertando, até ver onde dá. Até uma hora que alguém diz assim, não, agora não dá mais para mim. Tá bom, então você só pode dar isso, é isso que você vai dar. Daqui a um tempo você vai ter que voltar aqui para aprender o resto. Então é assim, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aos pouquinhos aprendendo, aos poucos. Na medida que a gente estuda isso tudo, que a gente vai olhando isso tudo, vocês tenham certeza, a vida vai exigindo. Por que ela faz isso? Porque não é uma professora que fala diretamente, olha, vocês estão aprendendo, agora vamos fazer esse exercício aqui. Ela vai fazer isso conosco. Ela vai trazer isso para a gente a todo instante. Por incrível que pareça, a todo instante. Testes, provas, situações vão chegando para ver se aquilo que você está estudando, você está disposto a executar, a fazer. A gente estuda o Evangelho, né? Às vezes há tanto tempo, nós estudamos o Evangelho há bastante tempo, e a gente já aprendeu tanta coisa com o Evangelho, e muitas delas nós não aplicamos ainda, quem dera. Mas a vida vai cobrar mesmo. Vai te castigar. Não, vai cobrar no sentido de dizer, olha, você tem que fazer, faça isso, seja mais caridoso, seja mais generoso, olha esse aqui, tenha piedade, sabe? Fique calmo,
não fique nervoso. Todos esses detalhes que vão te intuindo é a própria vida. Porque você está estudando para quê? Nós estamos aqui reunidos para quê? Então, o básico, para entender o que é razão e aprender a fazer escolhas em nossa vida. Vamos lá? Vamos soltar a língua aí. Opa, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Bom, pessoal, esse mecanismo da razão, né? A razão e quem nós somos, o mecanismo das obsessões. Quanta coisa que essa razão ela pode segurar em nós. Então, tem esses nossos pensamentos, as intuições e as obsessões. Como diferenciar? Pela razão. Então, a obsessão é alguma coisa que ela fica muitas vezes martelando na nossa cabeça. Várias e várias vezes. Se a gente parar para olhar 3 minutos, 2 minutos que seja, para aquilo que está martelando na nossa cabeça várias e várias vezes, com um vizinho incomodativo, seja no trabalho, seja com um parente, seja com um filho, se a gente parar para olhar para aquilo ali 3 minutinhos, de uma forma racional, a gente consegue entender o que fazer, né? E a intuição? A intuição é alguma coisa que ela chega aqui e passa logo. Se a gente pegar um pedaço de papel e se escrever ela, para não deixar ela passar, a gente vai olhar também com a razão e ver se, puxa vida, isso aqui não é meu, mas que bom que apareceu na minha cabeça. Então, a razão, ela tem essa forma de a gente pegar e observar, né, as situações. E ainda, né, evitar que a gente caia em tropeços que são da nossa história, do nosso eu, né, dos nossos instintos, ali de vários e vários milênios, desde a nossa criação, que vem nos acompanhando aí como se fosse correntes amarradas no nosso pé. Então, tem ali Haroldo Dutra, alguns vídeos dele ele comenta a respeito que ele está no trânsito, e então ele está lá no trânsito de Belo Horizonte, ele comenta que é Belo Horizonte, e de repente ele é fechado por um carro, e ele se estressa naquilo ali, e toma conta dele aquela raiva, e ele baixa o vidro assim, e já vai começar a xingar, aí o filho dele fala assim, pai, o que você vai fazer? Aí ele, eu vou xingar. Mas se essa pessoa for um daquelas pessoas que te segue e te ouve, ele pega, levanta o vidro, para e cai aqui na razão dele, faz aquela percepção. Como é que seria se ele tivesse xingado, se for aquela pessoa que acompanha ele no YouTube, acompanha ele nos vídeos, nas palestras dele, né? Então, o mecanismo da razão também ela vai nos segurar, né, nos nossos instintos aí, que a gente vem trazendo há tanto tempo. É como o Ruela apresentou, vamos estudar isso depois, né? Que bom que a gente vai poder estudar. Eu tenho tanta dificuldade que eu já estou, acho que no 4º ano, né, Ruela? Acompanhando vocês aí para conseguir entender isso aí tudo. Mas é interessante porque esse mecanismo da razão, ela nos permite compreender as nossas limitações, né? A gente para olhar para nós, que é muito fácil olhar para o outro, né? Ao mecanismo da razão, a gente olha para o outro, né? Ah, o outro, se ele soubesse disso. Ah, como seria bom se ele fosse espírita igual eu. Ah, como seria bom se ele tivesse assistido a aula do Ruela. Mas isso tudo é para a gente. Obrigado, pessoal. Maravilhosa aula aí, Ruela. Mais uma vez, muito obrigado. Francisco, você está falando aí que você está no 4º ano. Eu, graças a Deus, que aqui a gente não vai ser, não pode ser jubilado. Senão eu já repeti tantas vezes que eu ia ser mandado embora. Então, você vê então, que você está só 4 anos. Eu já estou muito mais, estou aqui pelejando. E eu gostei da sua colocação de ter razão, de a gente parar aquelas coisas que são obsessivas na cabeça da gente. E, realmente, quando você para um pouquinho, põe a razão, para pensar e fala, gente, realmente vale a pena ficar com essas coisas ou tomar determinadas atitudes, às vezes por uma questão de um momento, do impulso, né? Então, realmente, né, é isso. E quando a gente tem essa oportunidade de estudar aqui, de compreender isso, fica mais fácil a gente tomar as decisões. E é por isso que também, por outro lado, a vida vai te dando oportunidade de você mostrar que você está tendo um aprendizado, né? E não adianta a gente pensar, é melhor eu não saber, melhor fica na ignorância, né? Que a ignorância é abençoada até que a vida te cobre, que é a lei. Nós vamos ter
mais cedo ou mais tarde, evoluir. Então, não tem jeito, né? Então, muito boa a sua colocação, que me fez pensar mesmo nas coisas que eu martelando na cabeça. Para um pouquinho, 2, 3 minutinhos, que você para pensar, você vai ver que vai conseguir tomar a decisão, o caminho mais acertado, né? Fique tranquilo, pode repetir, porque não vai ser jubilado, não. Ok, gente, quem mais? Vamos lá, Maria José. Não, é o Fred? Quem levantou a mãozinha? O Fred. Sou eu. Eu fico imaginando, se eu estou no segundo ano, pelo amor de Deus, o quanto mais que a gente vai permanecer junto. E eu agradeço muito essa oportunidade que vocês dão para a gente, da gente permanecer, porque segunda-feira, para mim, é o meu start para minha semana, né? Todo mundo tem aquela impressão, nossa, segunda-feira é um dia ruim, né? Para todo mundo. Mas para mim, não. Para mim, a segunda-feira já se tornou um dia diferente. A gente fica sempre esperando uma coisa a mais. E eu acho que sempre vem, né? Que o que eu entendi hoje é que a nossa parte instintiva, ela fica mais assim, adormecida dentro da gente, mas ela não vai deixar de existir. Ela vai sempre nos defender de situações extremas, né? No trânsito, seja as situações de isso aí não vai defender. Aí entra a mente racional. A gente passa a desenvolver mais a razão, mas o que eu achei mais interessante é que a razão pode te levar a falhar mais, né? Diferente da mente, você pode ter mais falha. Você tem o livre-arbítrio, mas você tem a chance de escolher errado também, né? Você fazer uma escolha errada. E esse é todo o processo da aprendizagem. Você vai ter que entender que a escolha que você fez foi errada, e isso é a razão que vai te explicar pouco a pouco. Então, esse é o processo mesmo de aprendizagem. Então, pelo que eu estou vendo aqui, acho que eu vou precisar de alguns anos na companhia da Gleice com ela. Espero que vocês também não se importem. É isso, gente. Isso é importante compreender. Instinto, razão... Eu vou colocar assim, instinto, razão e intuição. Tá? Instinto, ele foi construído em 4 bilhões e meio de anos, se você considerar o reino mineral. Então, imagina, são coisas que não podem falhar, porque a vida do mineral, do vegetal, do animal irracional, a vida do movimento celular, né, a vida do nosso corpo, da respiração, do batimento cardíaco, dos movimentos peristálticos, estou falando de médico aqui, hein? De todas essas coisas são instintivas. Você não fica conscientemente pensando nisso. Alguns, sim. Nível muito alto, o cara fala que consegue. Maior história. Vou deixar isso do lado. Então, são instintos que não falham. A razão, ela tem, vamos falar aí, 300, 400, 500 mil anos, os sapiens ou alguma coisa antes, que foi, vamos dizer assim, que a semente foi quebrada, e ela proporciona o livre-arbítrio de você escolher, porque é você que escolhe. O instinto, você não escolhe nada. Ela já está escolhida pela lei divina. Mas a razão, não. A razão é que Deus fala assim, olha, agora eu não vou escolher mais para vocês, hein? A lei não vai escolher. Toma aqui a maçã. Agora vocês escolhem e sejam deuses, sejam criadores. Isso proporciona uma base para um processo de evolução que um dia vocês terão uma intuição tão forte, um receptáculo para receber a intuição do mundo espiritual tão forte, que isso praticamente vai substituir quase toda a razão. Mas nesse processo que nós estamos, de sobreviventes, de homo sapiens, até chegar a humanos, que é alguns milênios, eu não sei, né? Quem sou eu para saber, a razão é a ferramenta que precisa ser afiada o máximo possível para que essa maçã que nos foi entregue, para nós escolhermos, seja algo que nós escolhamos corretamente para o nosso bem, para o bem da humanidade. E é isso aí.
tá? Então, 4 anos é muito pouco, 5 anos é pouco, 10, 1 século, 2 séculos. Nós vamos continuar estudando isso e muito, em várias situações diferentes, pode ter certeza disso, porque isso faz parte do nosso processo de evolução. E é interessante essa questão de falar, eu estou há 2 anos, 3 anos, 4 anos, é porque nunca um ano fica igualzinho ao outro. Acaba mudando, né, conceitos que a gente ouviu ano passado, até para mim mesmo, e ela acaba mudando, melhorando as aulas, né? Então, é sempre, conforme o Fred colocou, né, às segundas-feiras, a gente sempre sai daqui com alguma coisa a mais, né, gente? Eu gostei muito dessa questão da razão da gente... eu acho legal você pensar sobre isso, que você tem essa opção realmente de fazer escolhas, né? E se a nossa intenção é boa, a gente vai aprendendo, vai selecionando, vai afiando essa ferramenta, conforme ela falou, e nós vamos fazendo as melhores escolhas, né? Até chegar aquela hora da gente não precisar mais escolher. Está longe, mas o caminho é esse. E nós vamos entrar no assunto que é doutrina, volta para a doutrina na próxima semana, que é perispírito. Vamos falar de perispírito para preparar o terreno para nós entrarmos no assunto que é saúde e doenças, tá? E aí nós vamos precisar ver alguns vídeos, tá? Eu não sei se vocês gostam ou ficam tristes quando eu falo isso, mas que vão ter que precisar de ver. Vamos, de saúde e doenças, né? E tem médico aqui, vai ser um complicado para mim, né? Mas saúde e doenças com uma visão, né, uma visão um pouco diferente. É espiritual, mas tem uma visão também de cuidar do corpo. E é bom que tenha médicos aqui, porque ele fala assim, você está falando uma besteira aí, eu vou e corrijo, né? Lógico, né? Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Que a gente está na nossa hora, mas ainda dá para falar. Eu quero agradecer muito a Sandra, foi ótima a vibração, adorei. Francisco, não some não, viu? Eu vou te colocar nos estudos mais vezes, que aí você não tem como subir, tá bom? A Sandra tem um Jesus, só faltou, se tivesse presencial, ela tinha levado. Ela tem um Jesusinho, que nas aulas de evangelização, nossa, como era bom. Eu dava o Jesus na mão de cada um, para a gente abraçando Jesus. Muito legal, né? No presencial, você leva o Jesus para a gente abraçar. Ó, o Jesus. Deus abençoe vocês, muita luz. A nossa hora da nossa foto. A foto, aí eu tô vendo muitas carinhas que não mexem. Eu não sei porque tem algumas pessoas que não se mexem nas carinhas, as carinhas ficam tudo paradinha. Né? Eu vou entender esse negócio, viu? Ou a pessoa tá triste, ou a pessoa tá de pijama, alguma coisa acontece. Pijama pode vir, vem de meio pijama, se não quiser. Olha, eu tô aqui, vocês estão me vendo, mas eu tô de short, mas aí eu só mostro aqui. Então, assim, não é? Eu não vou colocar um terno para vir dar aula aqui. Se eu tivesse no centro, estava de calça comprida, estou de chinelo, short, bebendo água aqui do lado. Então, não tem problema, não. Então, aqueles que são lindos, aquelas que são lindas, maravilhosos, vamos preparar aí para a foto? Para o X, né? Para o X? Atenção, então vamos... Faltou oração. De novo. A oração. É verdade. Oração. Obrigado, Fred. É isso aí. Faça, então, por favor. Não, quem é que vai fazer na semana que vem? Vocês sabem? É a Grace. Sou eu? Você não pediu? Ou não? Não sabia. Não é você, não. Não é você, não. Deixa eu ver aqui, espera um pouco. Eu vou pegar alguém aqui pelo pé agora, quer ver? Ó, vamos lá. Tabela de 10 minutos, está aqui. Semana que vem é... não tem. A Grace é no dia 14, então sou eu. Quando não tem ninguém... Semana que vem, que eu tenho tudo a ver com o assunto, gente. Não, mas qual que você vai fazer, então? Você falou que ia fazer misericórdia. Sim. A misericórdia na semana que vem? Então muda o assunto. Então, na semana que vem, a Grace tem uma pressa com ela mesmo. Pronto, tudo certo. Por favor. Por favor, faça a pressa com você. Os cavaleiros hoje. Aí, ó, tá vendo? Então, vamos lá. Obrigado, viu, Fred, por lembrar, tá? Então, vamos depois fazer. Prepare-se para a foto. Depois tem a foto. Então, vamos fazer a nossa prece e agradecer muito a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga que intuiu a Sandra, o Francisco, essa alegria de estarmos aqui juntos, desses comentários tão agradáveis, tão alegres,
para que nós possamos aprender coisas importantes para a nossa alma e que isso realmente reflita, Senhor, em nossas vidas. Ampara, Senhor, a todos que aqui estão, encarnados, desencarnados. Ampara a família de cada um que aqui está junto de nós. Com a tua paz, com a tua luz, graças a Deus. Agora é a foto, viu? Viu, Fred? Agora pode? Essas pessoas... Pode. Então, eu agradeço que às vezes as pessoas dão uns toques, às vezes dão a idade, vai dando uns relances assim, né? Então, vamos lá. Bonitezas, preparar. Ó, peraí que eu vou avisar a hora que é o sorriso, hein? Ó, sorriso falso. Ela vai. Mais um. Fica com Deus, queridos. Muita luz na vida de vocês. Semana que vem. Some não. Tchau, pessoal. Boa semana, boa noite. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa semana, boa noite. Boa semana a todos. Boa semana. Deus, fica com Deus, galera. Vou parar aqui a apresentação. Ok.